Hello, drivers! Eu sou o Guilherme Abreu. Eu sou a Tiffany. E eu sou o Renan Martim. E nós somos... do podcast Drive-In. E hoje nós vamos falar sobre vizinhos. Ou não. Ou não. Galera, esse é o 11º episódio. Estamos muito felizes de ter chegado até aqui. E tem muita coisa ainda pra vir, hein? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espero que vocês já tenham assistido o 10º episódio, que tá disponível no nosso canal do YouTube. E tenham se inscrito, é isso? Isso. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, e que em breve a gente vai continuar postando vídeos e conteúdos também no YouTube, tá bom? E dá like em todos. Se você chegou agora, não conhece ainda o nosso podcast, já nos siga nas redes sociais, que é @podcastdrivein no Insta, Twitter, Facebook e no YouTube. Isso. E então vamos lá, vamos começar. O tema é sobre vizinho, mas e aí? Você gosta ou não gosta de vizinho? Eu não gosto de vizinho. E você gosta de vizinho? Olha, seguinte, gostar a gente até gosta. Não, é verdade, eu gosto. Eu sou uma pessoa que passo, eu gosto de falar bom dia, eu sou super... como fala? Fácil, não. Carismático, eu sou uma pessoa simpático. Carismático. Eu gosto de ser educado com as pessoas, assim, tipo, vizinhança e tudo mais. Mas, lógico, isso é agora, porque pequeno, tudo bem, cada um... Eu detestava. Mas assim, se a gente for pensar em experiências de filmes de terror, se você não tem vizinho, querido, é um problema, você vai morrer. Alô. Claro que eu não vou me encher no meio do mato, mas quem vai te ajudar é o vizinho. Ou não, ele vai morrer primeiro. Talvez você é o vizinho dele, né? E tá acontecendo com ele, ou você morre primeiro ou você se livra. Ou a gente que ajuda ele. Eu fujo e deixo ele lá morrendo. Ou seja, não seja amigo do Guilherme num filme de terror. É que a gente já fez esse teste naquele episódio de filme de terror. E você não colocou, né? O que eu não coloquei? Você colocou? Nós dois, os dois a gente é... os traidores. É traidor. O resultado que a gente é traidor. A gente ia fugir mesmo. Não, você colocou, né, o teste. Tá doidinha. Enfim, mas deu que a gente é traidor. Tá vendo? Olha essas coisas. Mas então, eu acho que é um... eu não sei. A gente vai ver durante o episódio se é bom ou não é bom ter ou vizinho. Ruim você ter acha vizinho. Você acha que é bom? Então, por conta de... Se você que tá ouvindo, você é a favor ou contra aqueles... Ligue pra 0800. Não, então, vai, Renan, começa. É porque a gente sempre pensa várias maneiras, assim, sobre o vizinho, que o lance de vizinho em bairro, vizinho em casa, vizinho em condomínio. Tem um pouco de diferença também isso. Sim. No caso, eu nunca morei em condomínio, eu sempre morei em casa, então é umas experiências diferentes e eu também mudei. Eu tive 2 mudanças, só que, não sei, eu vou contar então durante o episódio algumas experiências, alguns casos. Então, deixa eu contar minha experiência, porque assim, são várias fases ao longo da minha vida, louca. Eu tive vários tipos de vizinhos, porque no começo da minha infância, quando eu comecei a me entender que eu era gente, eu morava em casa, então era um tipo de vizinho. Depois, a partir dos anos 2000, a gente começou a morar em predinho, e nunca mais saiu de predinho. E é predinho de CDHU, então é completamente diferente, vizinhos. É só bafo. Agora, atualmente, como eu moro em prédio também, só que é condomínio fechado, é outra relação, vizinho. Você não conhece a maioria, alguns você conhece, mas é muito restrito ao seu apartamento. Então, são tipos e tipos de vizinhos. Tipo, a minha experiência foi pouca, né? Porque eu mudei de 2 cidades e eu parei na casa e fiquei. Só que durante... eu já mudei tantas vezes, que olha... Quando eu mudei quando eu morava na cidade anterior lá, praticamente eu tinha só 3 situações com vizinhos. Eram 2 vizinhas que mais acontecia coisas, mas eram 3 situações. Quando eu mudei pra cá... Pra cá onde, Renan? Pra Mirassol. Então... Porque nossos ouvintes já nos acompanham e sabem que eu moro em Mirassol. Então, quando eu mudei pra Mirassol, eu tive mais vizinhos, porque onde que eu morava era um bairro novo, então tinha poucas casas. Então da minha casa era 2 casas do lado, e aí mais pra frente tinha outra casa, era poucas casas no quarteirão. Quando eu mudei pra cá, já tinha vizinho em todos os lados.
Vizinho, 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 vizinho. Na verdade, quando eu mudei, uma casa do lado não tinha ninguém morando. Que foi quase a gente mudou nela, mas pegou a pra cima. Enfim. E aí, então, eu tenho... Aqui onde que eu moro, eu tenho 4 tipos de vizinho, totalmente diferentes. Me cercando. Então eu tenho várias A experiências. tia dos gatos. E também rolou o lance de que acaba mudando alguém perto e tal. E acaba socializando. A gente tem amigos ou não tem amigos vizinhos. Às vezes a gente tem amigos vizinhos, às vezes a gente não tem amigos vizinhos. Na adolescência, talvez a gente até consiga, ou não se tiver algum jovem. Mas quando eu mudei pra cá, eu queria que tivesse alguém que eu pudesse conversar pra cá. Porque onde que eu morava, eu tinha um vizinho que eu achava ele muito chato. Se ele tá ouvindo isso daqui, você sabe que eu te achava chato. Porque a gente brigava muito. Olha, vai expor ela. Vou expor ela, que ela nem sabe quem que é. Mas ele sabe. A gente tretava demais. Mas era por causa dele. Mas já falando de treta, né? Então já vamos entrar no assunto treta. Ai, já vai entrar em treta não, deixa eu falar então. A gente vai falando, depois você organiza as ideias e pede ajuda da Tiffany e pronto. A pessoa acha que é fácil A mesmo. parte quando eu morei em casa, o que eu mais me lembro, que mais me marcou, eu acho que essa questão de eu ser bem receptivo com os vizinhos veio da minha mãe. Porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que teve muita amizade com todos os vizinhos. Ela ajudava todo mundo, ela recebia muita gente em casa, era amiga de todo mundo. Ela sempre se engajava nessas questões, assim, de vizinhança. Então, eu acho que eu cresci vendo isso e fui pegando pra mim também. Mas o que acontece? Quando a gente morava em casa e eu era mais novinho, a gente não tinha televisão e minha mãe tinha uma vizinha que ela era muito boazinha, muito gracinha com a gente, tanto que depois ela virou madrinha do meu irmão. A minha mãe, às vezes, quando precisava sair, trabalhar e tudo mais, essas coisas, às vezes eu ficava na casa dela, ela me olhava. Inclusive hoje, eu tava saindo de casa e eu senti um cheiro de bife sendo feito e me veio ela, porque ela fazia uma comida e era bem específica, assim. A nossa memória olfática, como que é? Nossa memória... Olfativa? É muito marcante, assim, é muito, né? A gente sente cheiros e na hora já associa a alguma lembrança. E na hora eu me lembrei da comida dela. E a gente ia na casa dela assistir televisão. E eu lembro que ela tinha um cachorro. Ai, gente, é louca, né? Já tô viajando. Não, é só isso. A gente assistia televisão na casa dela. Então, essa parte, assim, de vizinho... Resumindo, Guilherme ama vizinho. Resumindo, tipo, nessa parte, assim, quando morava lá... Era bom. Era bom, era tranquilo. A gente, um ajudava o outro, sabe? Eu tenho que fazer uma observação de que o Guilherme não distinguiu em gostar de vizinhos e ser gentis e bondosos e simpáticos com vizinhos. Igual, eu sou super simpático, falo, pessoa passou, falei oi, falei bom dia. Eu não entendi nada que você falou. Porque você não soube distinguir gostar de vizinhos e ser simpático com os vizinhos. Ah, tá. Não, eu sou simpático com os vizinhos, gosto de alguns. Gosto. Porque eu comecei a falar, eu não gosto de vizinho, você falou assim, eu sou simpático com o vizinho, entendeu? Então... Ai, calma, mentira, não falei nada disso. Aí, não, eu sou. Não, eu gosto. Não é porque eu não gosto de uma coisa que eu não vou respeitar e ser educado com as pessoas. Educada. Entendeu? Não tem problema. Mas se você pudesse que todo mundo sumisse, você queria que todo mundo sumisse. Não, é que o problema é que se fosse vizinhos como o Guilherme, simpatiquinhos sempre, 24 horas por dia, que nem a gente aqui, igual na minha casa aqui, todo mundo é simpático, todo mundo é meio neutro aqui no bairro. Porque a gente faz tudo certinho, a gente é super simpáticozinho, ajuda todo mundo se precisar, enfim. Mas aí começa a vir os vizinhos treteiros, né? E aí quando começa a ter vizinho treteiro, você já começa a não gostar de vizinho. Mas você tem vizinho treteiro? Eu tenho vizinho treteiro. Atualmente? Atualmente. Começa então assim. Quando eu mudei pra cá, sempre foi super de boas. Porém, nessa casa vazia que tinha, mudou um pessoal. E aí, essa pessoa começou a tretar com os outros vizinhos.
qualquer coisinha, ele tem, acho que, mania de perseguição, e aí era problema. E acabou depois sobrando. Tipo, a gente tá cagando pra qualquer coisa. E aí os vizinhos começam. Ai, fulano que ligou pra polícia, não sei o que tem. Fulano que fez tal coisa. E aí começa a percorrer, né? O quarteirãozinho, né? Todo mundo fala ali, fala aqui, fala lá, fala lá. Só que aí, tipo, a gente é a família certinha, então todo mundo acaba contando pra gente. Então a gente tem a visão de todo mundo. Porque, né? Só que onde que eu morava eu não tinha tretas. Eu tinha tretas quando eu era criança, que era com o meu vizinho lá. Mas depois eu conto sobre essa parte. Mas ele era criança ou velho? Eu era criança, ele era criança, entendeu? E aí, então eu tenho um pouco de vizinhos. Aí tem também essa questão aí de quando as crianças brigam, os vizinhos se tretam também, os pais, né? E tem que ir, porque no outro dia as crianças estão brincando e os pais não se falam mais. Também Tipo, tem que ir. aqui aconteceu bastante treta entre vizinhos. Comigo a gente não, mas entre vizinhos sim. Entendi. Depois de muitos anos que eu morei aqui, um vizinho resolveu abrir um negócio e começou a colocar som alto. E aí, a vizinha... Ligou pra polícia. Uma vizinha foi lá e ligou pra polícia. Só que aí, automaticamente, a pessoa do som alto falou assim, foi fulano aqui, ligou. E foi na porta dessa mulher e começou a gritar, falando, você que ligou pra polícia. Começou a maior baixaria. Adoro. Eu nem tava em casa nesse dia. E aí, no outro dia, depois eu cheguei, aí me contaram o que tinha acontecido. Só que aí, como a gente é a família neutra, as vizinhas foram conversar com a vieram e falaram pra minha mãe. E aí a que ligou falou, fui eu que liguei, tô de saco cheio, não sei o que tem. Só que aí acabou ainda sobrando, porque a pessoa ficou na dúvida, sobrando pra gente. Que aí eles começaram talvez suspeitar da gente. Assim, a gente vai ser a última família que vai ligar pra polícia. A gente tá cagando mesmo. Até porque a gente sabe que se rolar algum problema, a gente sabe os vizinhos que vão ligar. Então, a gente não se preocupa porque alguém vai ligar. Gente, então, a minha infância foi toda, assim, vizinhos bons, que eu me lembro, não teve casos de treta, não me recordo muito bem. Mas tudo começou mesmo nos anos 2000, como eu comentei, que eu fui morar nos predinhos. E aí eu não sei se temos ouvintes aí de CDHU. Eu vivenciei várias situações, foi babado em cima de babado nos predinhos. Uma coisa muito interessante que acontecia nos predinhos era tudo muito diferente. O povo cuida muito da nossa vida, cuida da vida de todo mundo. E era muito assim, janela de frente para janela. A gente não estava acostumado com aquilo e nem nada. Então, a primeira experiência foi no térreo, que eu acho que é o pior de todos. Você morar no térreo, porque todo mundo passa em frente à sua porta, todo mundo vê o que tá acontecendo na sua casa, se você não tiver cortina. Ainda mais minha casa, que vivia não tendo cortina, era difícil a gente ter cortina, a gente tinha lençol pendurado. Então, ficava meio assim, à vista, né, das pessoas. E quando você ia no mercado, trazia sacolinha, todo mundo olhava pra ver o que tinha dentro da sacolinha. Era assim, era muito, babado. muito stalker. E, já teve de tudo que vocês imaginar. Nos predinhos tem. Então, alô galera dos predinhos, vamos comentar aí os bafos que vocês já vivenciaram. Eu lembro também que de uma época que era muito marcante assim, porque tinha uma vizinha que ela ela não era a casa dela, ela ficava nesse apartamento, meio que foi e ficou assim, sabe? E ela caçava briga com todo mundo. E aí, toda vez que tem briga em predinho, porque assim, são muitos blocos e condomínios próximos um do outro. Então, por exemplo, era tudo por número, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Aí eu já morei, na época dessas brigas, assim, era o bloco 14. Só que aí, todos os blocos ao redor davam para os condomínios, né? Porque cada condomínio tinha 2 blocos. Dava pra ver. Então, começava as tretas, todo mundo saía na janela pra ver. A gente, inclusive, saía correndo pra ver. Abria tudo. Ai, gente, que bafão. Todo mundo. Aí chegava a polícia, a gente tentava se esconder, assim. Mas ficava todo mundo na janela assistindo o espetáculo. E o auge era quando alguém ligava pra polícia mesmo. Que aí vinha a polícia e tudo mais. E tinha muita treta. Tinha muito caso, assim, de briga de mulher. Ainda mais de ciúmes, de macho. Quando o povo começa a beber, então, era muito de treta. Mas também foi a parte da minha
minha pré-adolescência, adolescência, e eu fiz muitas amizades lá. A gente tinha um grupo, né, de criancinhas que brincavam, e era muito legal também ter muitas crianças pra gente poder brincar. Então, nos predinhos também tem isso, essa parte de amizade e tudo mais. Mas, como eu já falei, a minha mãe, ela sempre era amiga de todo mundo, e nos predinhos, então, é a hora onde mais tinha vizinho que ia lá em casa, ficava conversando e tudo mais. Então, essa parte de predinhos foi uma época bem marcante, assim, em relação aos vizinhos. E nos condomínios rolava muita música? Nossa, era o que mais tinha briga, era por conta de música. O pessoal começava a beber e colocava música. E era assim, somzão altão, entendeu? E predinho, gente, se você peidou, o vizinho do lado escutou. Você espirra, o vizinho grita saúde, entendeu? É assim. Eu lembro que especificamente, num bloco especificamente, tinha... Porque assim, eu já morei em vários. Nossa, mudei muito na minha vida toda. Então, teve um que os vizinhos dos térreos eram os que mais faziam festa, assim, de sonzão, cervejada e tudo mais. Botava mesa lá fora e tudo mais. Então, eles que causavam mais. E aí, as tretas eram com eles. Mas a minha mãe era amiga de todo mundo, conversava com todo mundo, então, pra gente era de boa. Como vizinhos, a gente nunca fez sonsaço, essas coisas. Minha mãe nunca deixou, nem nada. Mas tinha vizinhos que faziam isso. O máximo que tinha em casa que às vezes alguém podia reclamar era as tretas nossa interna mesmo, que eu brigava muito com meu irmão mais velho e virava e mexia, a gente tava gritando lá que não uns loucos. Teve uma vez que a vizinha ligou pra minha mãe pra falar que a gente tava se matando no apartamento e a minha mãe saiu do serviço, foi pra casa. Olha o bafo. Aí ela mandou trocar de roupa. Aí troquei de roupa, comecei a chorar, falava assim pro meu primo: ai, ela vai me colocar no orfanato. Já era. Vou pro orfanato, não sei o que. Ela vai me mandar embora. Porque eu, né? Tipo, por que eu tinha que trocar de roupa? Por que ela vai desfazer de mim? Eu nem tive culpa que eles, né? Mas aí ela me trocou de horário, ela me trocou de escola. A gente começou a estudar em horários diferentes, porque aí eu comecei a estudar de manhã e ele estudava à tarde, porque aí então a gente não se via. Enquanto um tava na escola, o outro tava em casa. E aí só ia se ver à noite quando minha mãe já podia estar em casa. Que a gente brigava demais. Então, as tretas que a gente tinha em relação aos vizinhos era eu e o meu irmão. Que a gente gritava e brigava e se pegava e falava que ia matar um outro e tudo mais. Ó, as loucuras. É normal, briga de irmão. É normal, mas som a gente não tinha, tá? Só tinha briga mesmo. Olha que legal. Não façam isso com seus irmãozinhos, tá bom? No caso de morar em casas, eu acho que é mais fácil ter som alto, porque rola muita festa o tempo todo. A gente quase, aqui mesmo, teve períodos. Quando a gente mudou pra cá não tinha muito som alto, e aí mudou um pessoal perto e começou a colocar som alto, só que aí logo eles mudaram, aí parou de novo. Acontecia mesmo assim, era festa de algum convidado, de algum vizinho, aí durava a noite inteira, mas aqui em casa a gente nunca se importou, porque a gente entende que uma vez ou outra tudo bem, né? Porque uma vez ou outra o vizinho pode fazer, comemorar um aniversário. Sim. Tá, que às vezes extrapola. É que tem uns que é todo final de semana, extrapola. Né? Churrasquinho, bebida, todo final de semana. Porque, tipo assim, igual aqui em casa a gente vai fazer festa, faz festa, a gente tenta ainda regular o som, não deixa muito alto mesmo. Começa a anoitecer, o som vai baixando, e aí às vezes a noite nem tem som. Já teve casos aqui, que o som ficou de madrugada estourando inteirinho. E aí onde rolou as tretas lá, alguém ligou pra polícia, porque já tava inviável. Teve vizinhos também que ligavam som muito alto durante a semana, e era no outro quarteirão, e estourava aqui dentro de casa, estourava aqui. Então, mas aí imagina quem tava do lado. E aí nem sei qual era o problema dessas pessoas que tinham lá. Então a gente não tem muito problema de som até recentemente. Recentemente começou todo final, abrir
o negócio abriu aqui, né? E aí começou a ter som todo final de semana. Todo final de semana tinha som, tinha som, tinha som. E aí ficava, dava meio-dia, som começava e até a noite, som alto, o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E ó, deve ter rolado alguma coisa que a gente não ficou sabendo e começaram a diminuir. Até essa última treta aí que o som tava muito alto, o vizinho foi gritar na outra lá, e depois disso o som meio que cessou. Então a gente teve problemas com o som, mas não passava muito. Mas toda sempre tem. Entendi. Aqui, problema de som não tem muito agora onde eu moro, porque tem a área de lazer, então o som se concentra lá. Às vezes tem som durante o dia, mas como a gente pode falar? É suportável, não é nada assim. Você muito. escuta alto. Você escuta leve, às vezes você até acompanha a música. Então, mas a gente tem os vizinhos queridinhos que nos emprestam uma xícara de farinha, um ovo. Ah, isso tinha bastante. A minha mãe, ela sempre ajudava, porque a gente vivia num bairro que era meio assim, era carente, a gente também não tinha muito. Mas a minha mãe ajudava quem tinha menos que a gente. E às vezes quando alguém ficava sabendo que em tal casa a família estava passando por necessidade, minha mãe já organizava toda uma rede para levantar alimentos, conseguir cesta e tudo mais para levar lá para a família. E eu lembro que tinha famílias assim que era bem mais carente, que minha mãe vivia dando o que podia para eles. Então sempre teve essa questão de... Eu acho que minha mãe era uma boa vizinha. Muita gente não gostava dela, desse pessoal assim meio bagunceiro e tudo, porque falava como se a gente fosse os careiros e tudo mais. Mas tinha bastante vizinho legal e amorzinho. No começo, que a gente assistia televisão na casa, não sei se eu falei ou não falei. Falou. Da primeira vizinha que eu me lembro, que era a madrinha do meu irmão. Deixa eu falar, gente, na minha infância, quando eu era bem pequeno, que eu morava nas casas, antes de morar nos predinhos, a gente sempre foi pobrezinho, tá? A gente não tinha televisão em casa. Minha mãe tinha uma vizinha que era muito amiga, ela fez muita amizade com ela, era uma senhora já. Não, ela tinha idade pra ser mãe da minha mãe, mas elas fizeram uma grande amizade, e a gente ia na casa dela assistir televisão, a gente assistia Chiquititas lá, e essa amizade era tão grande que quando minha mãe depois engravidou do meu irmão, depois de mim, ela deu meu irmão pra ser madrinha. Ai, como que fala? Pra ser afilhado? Ela é madrinha do meu irmão, tipo isso, entendeu? E ela era muito boazinha com a gente. Ela ajudava minha mãe a me olhar meu irmão. Quando a gente precisava, às vezes a gente ficava na casa dela. Eu lembro que quando eu ficava na casa dela, ela guardava os brinquedos da época que o filho dela era criança. Então, tipo, eu tinha brinquedo na casa dela pra brincar. Que era do filho dela, ela deixava eu brincar com os brinquedos. E assim, pra gente, ela era costureira. E era assim, era muito legal. Tinha as máquinas, tinha os tecidos, as roupas que ela fazia. Então, assim, criança viada já fica louca, né? Já quer tudo. Mas, olha que engraçado. Na nossa, a gente não tinha televisão. E na casa dela tinha mais de uma. Ela tinha televisão na sala, tinha televisão num quartinho lá. Então, às vezes, a minha mãe ficava com ela e o esposo dela assistindo jornal, as coisas, e eu e meu irmão ficava assistindo Chiquititas na outra televisão. E é isso que eu lembro de vizinho bonzinho, né, nessa parte de infância. E aí depois eu acho que minha mãe era a vizinha boazinha que ajudava todo mundo. Mas a gente tinha... uma história bacana de falar. A gente tinha uma vizinha, numa época, ela era assim, ela era bem sistemática. Ela era legal e chata ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não gostava dela, porque ela era bem chata, assim, não gostava de som, ela brigava, ela falava. Só que a minha mãe sabia levar ela, e como a gente sempre tratou bem ela gostava muito ela gostava muito da gente, porque assim, por mais que a gente achasse que a pessoa era chata, a gente não ia destratar a pessoa, porque a gente entende também o lado dela. E minha mãe tentava ajudar ela. Então, gente, essa vizinha, ela era meio assim, fechada. Mas ela era tão bacana que ela vivia ajudando a gente. E também tinha uma outra... Eu não lembro o que ela fez pra mim, não lembro se ela comprou... Porque eu lembro que eu fui fazer um curso de bateria e aí eu não tinha dinheiro pra comprar os pauzinhos lá, que eu esqueci o nome. Baqueta. As baquetas. Aí eu acho que ela que deu dinheiro pra comprar. E tinha uma outra que ela deu uma bicicleta pra mim.
Menino, bafão. A gente também era ajudado, a gente ajudava, tá vendo? Quando você ajuda as pessoas ajudam você também, entendeu? Isso é verdade. Então, por isso que é importante ter vizinho. Sempre volta pra você. Porque um dia você não sabe, você pode precisar do vizinho, entendeu? Igual aqui, quando eu mudei pra esse apartamento, logo depois minha mãe veio morar comigo. Quando ela veio morar comigo, eu dei porque eu tinha uma cama de solteiro box e o colchão era separado do box. Aí, como minha mãe comprou uma treliche, eu não precisava mais do box, eu ia usar o colchão na treliche, né? E aí eu anunciei no grupo do condomínio se tinha alguém que queria que eu ia dar, né? E aí a vizinha pegou e tava precisando, porque ela não tinha o colchão, mas não tinha a cama, a parte de baixo. E eu dei pra ela. E aí ela ficou com esse sentimento de agradecimento, como que a gente pode falar? Gratidão. Se sentiu grata, ficou com gratidão. E aí ela virou amiga da minha mãe. E aí, toda vez que às vezes a gente precisava de alguma coisa, ela ajudava a gente, o marido dela vivia fazendo as coisas aqui em casa. E ela começou a amizade, sabe? Então, às vezes, nessas horas que você começa a fazer amizade com os vizinhos também. E aí, toda vez que eu encontro ela, eu falo, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí, uma amizade maravilhosa. Aqui a gente sempre foi os vizinhos amorosos em todos os lugares. Onde que eu morava, a vizinha de parede, como é interior, né? A vizinha de parede colocava a cadeira dela. Tipo assim, era vizinho de parede, mas como é casa, tem o terreno, né? E ela colocava a cadeira dela pra subir e ficar olhando lá em casa. Mas não olhar por olhar. Em vez dela dar a volta e chamar minha mãe lá em casa, ela subia na cadeira, que dava de frente pra cozinha, e aí ela pedia as coisas pra minha mãe da janela. Ou ficava batendo papo com a minha mãe da janela. Enquanto minha mãe tava fazendo coisa na cozinha, essa mulher tava lá conversando com a minha mãe, pedindo coisa pra minha mãe, e aí minha mãe ia lá no muro, entregava, tipo, me dá uma xícara de açúcar, e minha mãe levava lá, emprestava a xícara de açúcar. E tinha uma outra também, que eles eram bem carentes, assim, e a gente ajudou bastante, quando eles se mudaram pra lá, e então eles ficaram bastante amigos, principalmente a mulher, assim, ela ficou bastante amiga da minha mãe, então ela ia lá em casa direto, a gente era amigo da rua inteira, tal, tinha seus problemas de vizinho xereta e tudo mais, mas a gente sempre se deu bem lá. Aqui, atualmente, a gente também se dá bem com todo mundo. Uma vez, uma situação aqui, fazia poucos anos que a gente tinha mudado pra cá. Se bobear foi no primeiro ano, talvez no segundo ano que a gente tava aqui. Eu estava em casa e aí todo mundo tinha ido trabalhar e eu fiquei limpando a casa e eu percebi que a vizinha tava estendendo roupa. E aí ela estendeu a roupa, eu terminei de fazer tudo aqui em casa, aí eu estava lá de boa, assistindo meu filmezinho, e aí eu percebi que começou a pingar. E aí eu lembrei da roupa da mulher no varal. E aí começou a chover. Na hora que começou a chover, eu percebi que ninguém foi lá colher. Aí eu corri pro muro, dei a volta na casa, corri pro muro, peguei um banquinho e aí eu comecei a colher pra ela a roupa que eu alcançava. Eu fiquei com medo da pessoa achar algo errado, Tava né? roubando. Eu fiquei roubando as roupas da vizinha. Eu fiquei muito na dúvida se eu faria ou não faria isso. Mas tava chovendo, começou a chover forte. Eu falei assim, eu vou pegar, tadinha. Ela lavou, secou, já tava seco já. Eu falei assim, eu vou pegar. Aí eu comecei a pegar. E assim minha mãe chegou, aí minha mãe ajudou a gente a pegar. Aí na hora que a gente terminou de pegar tudo, a mulher chegou correndo desesperada pra pegar. Aí a gente já tinha pegado. Aí a gente foi lá, entregou. Ela super agradeceu, adorou. Achou maravilhoso isso daí. Então aí a gente já passou essa boa impressão e tudo mais. Então a gente é amigão de todo mundo aqui. Eu não tenho nenhuma assim que eu falo, essa daqui me marcou e tudo mais, porque eu não tenho, não sei, eu não tinha nenhuma que eu ficava, nossa, essa daqui é maravilhosa, faz tudo pra mim. Entendi. Mas sempre foi de boinhas assim. Assim, em relação aos vizinhos bonzinhos, tudo lindo, maravilhoso, manter a amizade e pode ir em casa, mas gente, só não vai na hora de comer, pelo amor de Deus. Que tem vizinho que é bonzinho e tudo mais, só que ama ir na sua casa na hora da janta, do almoço, na hora assim que sabe que vai ter comida, e aí você fica, ai puta, agora que vou ter que, né, a gente já não tem muito. Ainda vai ter que dar. Ai, não. Tem uns, igual, eu não sei nem se tem umas situações que tem uma vizinha que não que ela chegue, porque ela não chega a entrar dentro de casa nem nada, mas
alguém tá fazendo comida, ela só chega na hora que tá preparando o almoço, preparando a janta, e ela vem querendo conversar. E aí ela fica lá, bate papo, e você tenta, tá bom, e ela fica te puxando, ela não deixa você sair. E isso incomoda, porque é vizinhos em horários inconvenientes. Ela quer que vocês a chamem para comer. É muito desagradável. Às vezes, já tá contada a mistura, né? Um bife pra cada um. Às vezes sempre. E aí, o que você faz? E eles ficam esperando lá você oferecer, né? Enquanto você não oferece, eles não vão embora. Tem os vizinhos folgados. Já teve casos que aconteceu isso, de que toda vez chegava, e aí, no começo a gente nem tinha se tocado, sabe? No começo a gente releva, acha Não, que a gente veio fazer uma visita e tudo mais. Mas aí depois, né, do tempo... Nas primeiras vezes a gente nem se tocou, que tava chegando sempre no horário, e no horário da janta, e jantava. E aí começou a passar um tempinho, a gente começou, essa pessoa só vem nesse horário e janta ainda. A pessoa só vem jantar. E sempre era, porque a gente não tá contando com uma outra pessoa, uma pessoa a mais. Então, é tudo meio preparado pra essa quantidade. Aí chegava uma pessoa, o que a gente fazia? A gente diminuía a quantidade que a gente ia comer. Provavelmente ia sobrar alguma coisa ou outra ia sobrar. Mas mistura geralmente é o que é mais feito pra a quantidade de pessoas que estão ali. Não, a gente não faz pra mistura era sempre bem contada em casa. Tipo, não era literalmente assim, ó, você vai comer um. Mas a gente sabe que, tipo, uma porção serve 2 pessoas, às vezes. Então a gente faz aquela porção que é só pra servir 2 pessoas. A gente não faz pra servir 5 pessoas. E aí chega a pessoa lá, e aí então a gente tinha que dividir. Não era problema dividir, mas, né, a pessoa não se tocava. Uma vez ou outra, tudo bem, porque acontece mesmo. Mas agora, quando a gente tá falando assim, no caso de ser sempre, não que a gente seja ridículo e egoísta. Tipo, a gente tá sustentando a pessoa, praticamente. De pessoas que são folgadas e que iam sempre nesse horário, né? Minha mãe também, ela sempre ensinou a gente não fazer esse tipo de coisa. Então a gente achava muito feio quem fazia também. Que também. Então, normalmente, iam mais pessoas em casa do que a gente na casa das pessoas, nos vizinhos. A gente sempre recebeu os vizinhos. A minha mãe nunca gostou de ficar ela não gostava de ficar enfiada na casa dos outros. Sim. A não ser quando tava de boa, né? Aí ela ia, porque minha mãe gosta de conversar. Não sei como ela ainda não virou política, porque ama conversa com todo mundo. Ela já foi até síndica, mas aí não deu muito certo. Recebeu umas ameaças. Nossa. Porque aí depois, quando ela foi morar nesse outro condomínio aí, era já uma barra bem mais pesada e tal. Tinha problema com pessoas usuários de drogas. Uma outra coisa. Ficou um outro papo, porque é pesado. Tem esses vizinhos que vai pra comer e tem uns que só vai pra xeretar. Sim. E aqueles que vão quando recebe alguma coisa na sua casa, aí já vai lá xeretar o que é. Eu sempre arrumo uma desculpa pra poder entrar e saber o que é. Ai, gente, predinho, a sacola era um caos. Às vezes a gente ia no mercado e colocava um monte de sacolinha na compra só para os vizinhos não ver o que tinha dentro. Porque, olha, era uma coisa assim, de outro mundo. Querer saber o que você comprou no mercado. No caso de casa, geralmente não tinha tanto problema. Nossa, predinho é muito hilário. Porque geralmente entra com o carro na garagem e enfim, já era. Mas encomenda... Rico, né? Super. Ricos entram com o carro na garagem. O Fusquinha, o Chevette entrava com o Chevette na garagem. Enfim. Então era mais difícil. Aí como tem portão e tal, então... em relação à sacola, mas e entrega por internet. Um produto maior, que aí o correio vem e bate. Já fica todo mundo lá, uns olhão. Já olha aí na fresta da janela. Já aparece com a cabeça no portão. E quando era mercado também, que eu lembro que aí os vizinhos ficavam vendo quantas caixas subiam. Sim, quando a gente não tinha... Que engraçado. Quando não tinha carro, verdade. Quando não tinha carro, aí tinha que pedir pra entregar, e vinha. E todo mundo ficava olhando pra ver. E quando você recebia visita, ficava assim, de olho. Morrendo de curiosidade de saber quem que era, o que tava fazendo. Eu vi que chegou gente aí, da família. Vinha depois que ia embora.
e tudo mais. Tem tanta gente aqui. Ao mesmo tempo era uma xereta inútil, vamos dizer assim. Quando a gente mudou pra cá, eu praticamente não saía de casa. Eu ia pra escola, voltava da casa pra escola pra casa pra escola pra casa. Porque eu não tinha amizades, não dava, eu vou sair pela cidade sem fazer nada, não tinha porquê. Então eu só fazia esse caminho. E aí, quando eu mudei pra cá, era desse jeito, e eu entrei de férias. Aí, na hora que eu entrei uma hora que eu entrei de férias, um dia eu voltei pra casa. Durante a tarde eu saí, aí durante a tarde eu tava voltando pra casa. Aí, na hora que eu tava voltando pra casa, minha mãe, aí eu fiquei em casa, né, tal. Aí minha mãe chegando do serviço, a minha vizinha abordou. Minha vizinha Ai, não acredito. Eu já tô imaginando. Não, vai. A minha vizinha abordou a minha mãe e falou assim: eu acho que o seu sobrinho chegou em casa. Eu vi um moço entrando aí dentro. Aí eu falei assim, meu sobrinho? Eu falei assim, como assim meu sobrinho? Aí minha mãe ficou meio curiosa. Chegou aqui, aí era eu. Elas achavam que eu era sobrinho da minha mãe. Ai, meu Deus. E porque elas... Não, eu já tava imaginando que ela fosse falar assim, não queria te falar nada não, mas eu acho que o seu filho, ele, como que fala quando Ai, gente, louca, eu não lembro. Matou a aula. Sim. Aí eu achei que ela tivesse chegado e falado assim, não queria te falar nada não, mas eu acho que seu filho matou a aula, viu? Ele chegou antes, porque tem vizinho que gostava de fazer treta com as famílias, né? Sim, porque tem aquele vizinho que ele fica... Que é xereta, mas ele quer causar um inferno. É o guardinha da rua, né? Que ele tá de olho em todo mundo, que hora que chega, que hora que sai. Quando morava todo mundo aqui, eu e minhas irmãs, filha... Minhas irmãs saíam, chegava meia-noite. No outro dia, a vizinha tava lá. Eu vi que as meninas chegaram lá pra meia-noite, né? Não sei o que tem, estão saindo bastante. Sim, o que tem a ver a vida delas? Com a vida dela? O que ela tem que se intrometer? Se ela tá chegando tarde ou não tá chegando tarde? Que hora que ela tá chegando? E nem era porque tarde. A pessoa, né, não tem nada pra fazer. Meia-noite. Ela ocupa com a vida dos outros. Sim, comigo também. Quando eu comecei a sair, o Renan, eu ouvi, de madrugada eu ouvi uma coisa, e eu já teve uma situação que a minha mãe, a vizinha falou que ela ouviu um barulho, aí ela abriu a janela e ficou me olhando pela janela. Eu entrando dentro de casa. Aí ela sabia os horários que eu chegava, sabia os horários que minhas irmãs chegavam. E aí os cachorros latindo, os vizinhos. Dos vizinhos, esses vizinhos que tem animaizinhos, que fica participando do podcast. Eu tenho uma vizinha que ela morava de esquina com a minha casa. E ela ficava sentada o dia inteiro na calçada, o dia inteiro. De manhã, ela deveria fazer almoço e janta, ela deveria fazer, mas eu nunca vi, eu sempre vi ela lá. Toda hora que você passava lá, tava lá. Toda hora. Aí ela mudou. Cuidando da vida de todo mundo. Cuidando da vida de todo mundo. Essa daí sabia a que mais sabia. Aí ela mudou pra um quarteirão pra frente. Continua fazendo a mesma coisa, mas pra gente aqui, como ela não consegue ver como ela via antes, ela começou a interagir com outras lá mais perto dela. Mas aí já veio outras, não que sentassem, mas já veio outras que ficavam lá de olhinho lá que tava acontecendo. Ai. Vamos agora falar de como éramos vizinhos crianças. A gente tem os vizinhos xeretas, mas a gente tem as vizinhas crianças, que geralmente é um demônio. Sim, são demônios. Mas a gente já foi também criança. Mas eu não era demônio. E demônio? Eu não era demônio. Eu era demônio. Ai, não que... Nessa época que eu falei que eu era pré-adolescência, adolescência, que eu fiz bastante amizade, a gente tinha um grupinho. E a gente brincava muito na rua e era muito legal, a gente ficava até de noitão brincando. O nosso grupo era bem unido, assim. E ai do vizinho que mexesse com a gente. Que a gente xingava, a gente fazia um caos na vida da pessoa. Olha, que louco. Eu lembro bastante quando a gente era criança e tinha o grupinho de crianças do prédio. Tinha uma vizinha que ela era insuportável. Ela era casada, tinha um filhinho e o marido dela era policial. Só que ele vivia viajando, ele era policial em outra cidade. E ela ficava lá no apartamento causando, assim, né? E, gente, tô lembrando aqui, quando eu era criança, nessa fase aí, não criança, para adolescente já, né? A gente era vizinhos, crianças endemoniadas e fofoqueiras.
A gente sabia da vida Gente. deles tudo, menino. A gente sabia quem traía com quem, os bafos, os amantes. Ou seja, Inclusive essa o quê? ou seja, você tinha predisposição em ser a senhorinha que ficava sentada Sim, na a frente. senhorinha. É verdade, olha só a vida entregando a gente. O que acontece? Além da gente ficar lá brincando e tudo mais, a gente fofocava sobre todos os vizinhos. E era muito legal. Então, assim, tinha o grupo, tinha os vizinhos fofoqueiros adultos, tinha, mas as crianças era terrível. Eu fazia parte do grupo. Das E a crianças gente sabia terríveis. de todas as vidas, do povo, tudo. Tinha uma amiga, nossa, a gente linhava um pau. Mas é porque a gente não gostava dessa vizinha. Ela não gostava de nenhuma criança. E ela vivia gritando lá pra gente parar de gritar, que a gente tava fazendo muito barulho. Então, tipo, se a gente estivesse brincando e alguém implicasse, a gente, tipo, tava na nossa lista negra. E a gente xingava ela. Nossa, era o caos. Só que aí eu lembro que minha tia era minha vizinha também. E pra ir no apartamento da minha tia, eu tinha que passar pelo apartamento dela. Nossa, que ódio que eu tinha de passar em frente à casa dela. Mas a gente era terrível. Nossa, terríveis, terríveis, terríveis. A gente ficava até de noitão. Ai, época boa. Eu era criança da paz. Eu sempre fui criança da paz. Eu sempre fui super de boa. A treta lá que eu tinha falado do meu vizinho, que eu falei que eu... Por que você brigava com ele? Então, é porque eu ficava tranquilo, porque eu tava lá na minha tranquilo de paz, e ele vinha me encher o saco. E ele fazia de tudo pra tentar me irritar. Igual, às vezes a gente viajava, ele pulava o muro da nossa casa e enchia de terra onde que o carro ficava. E aí ele sabia que eu sabia que era ele. Então, na verdade, todo mundo sabia que era ele. Mas, tipo, e aí ele sabia que me irritava, porque ele chegava lá e ficava jogando terra toda na minha casa. E aí... Gente, que louco. Isso era um demônio. Ele... Quantos anos? Eu acho que ele deveria ter uns... Eu deveria ter uns 10, ele deveria ter uns 8 ou 9. E aí, na verdade, antes de ter o muro e o portão, porque quando a gente mudou pra casa, não tinha. Só levantou as paredes e a gente entrou. Aí passou um tempinho, eles também começaram a construir lá, e eles mudaram. Então na nossa casa ainda não tinha portão. E às vezes eu tava lá em casa, e aí ele entrava, e ele falava, eu quero brincar com você. E eu falava, não, mas eu não quero brincar. E aí ele ficava lá no meu pé, e ele não deixava eu viver em paz lá, dentro da minha casa. Isso era o Era que ele queria sua Satanás. atenção, queria brincar com você. Você era uma criança chata, antissocial. Querida, eu tinha que... E não gostava de ninguém, por isso que ele tacava terra em você. Eu estudava, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer meus deveres. Ai, você era chato, Renan. E aí, só que aí eu sei que... Criança quer brincar. Igual, aí beleza, fiz todas as minhas coisas. Vamos brincar? E eu odiava brincar com ele. Só que minha mãe fazia eu brincar com ele e a mãe dele queria que eu brincasse com ele. E aí, Ai, que inferno. o meu brinquedo... Porque quando o negócio é seu, você toma conta. Ou não, porque se você tá cagando pro negócio ou não. Igual eu gosto de preservar minhas coisas. Ah, eu sempre preservei, sempre cuidei bem das minhas coisas. Então, Os brinquedos. eu tinha os meus brinquedos, ele tinha o dele. E às vezes ele queria brincar com o meu brinquedo. O que ele fazia assim que relava a mão? Quebrava. Ele relava, ele olhava, eu quebrava. Ele queria um satanás. Puta, Ele era invejoso, coitado. Nossa, não, mas os brinquedos Mas dele... você ele era manteve você rico. tem um contato ainda ou ele mudou? Não, calma, peraí. Eu já chego aí. Ele tinha dinheiro, ele tinha muito mais brinquedo do que eu. Tipo, eu comprava um brinquedo lá falso que era... Fingindo que era o Hot Wheels, ele ia lá e comprava a coleção inteira do Hot Wheels. E então, ele não tinha problema com o brinquedo. Mas era ele, deixa eu brincar com você agora, quebrava. Eu acho que ele queria me deixar triste, sabe? Não sei o que ele queria quando ele era criança. E a gente já brigou feio, já uma vez, na época de carnaval, eu acho que eu já tava com 11 anos, ele 10. Ele queria jogar espuma, ele já tinha jogado espuma do nada. Tava andando na rua, ele veio e foi e jogou espuma em mim. E eu falei, e eu pedi pra parar. Jogou de novo, pedi pra parar. Aí teve uma vez que ele pegou e falou assim, não, ele veio, jogou, e aí eu peguei e falei assim, da próxima vez que você jogar, eu vou amassar essa salada na tua cabeça. E não é que aconteceu isso, ele veio, espirrou, eu tava de bicicleta, eu desci da bicicleta, corri atrás dele, catei aquela latinha e bati na cabeça dele. Aí eu amassei. Deu traumatismo craniano, a pessoa morre. Louco, não fez nada na cabeça dele, ele nem chorou nem nada. Aí só chorando, contando pra mãe dele. Não, nem chorou, aquelas latinhas vagabunda de alumíniozinho, mas furreca do que não sei o que. Aí amassou, aí ele falou assim, vai contar pra tua mãe,
mãe, você vai me pagar outra latinha? Eu falei assim, então conta lá. E eu falei assim, então vamos lá, arrastei ele pra casa da mãe dele, contei toda a história e ele ainda ficou de castigo. Mas aí a gente se divertia bastante às vezes, sim, a gente brincava e tal, mas a maioria das vezes... Entre tapas e beijos, mas raramente eu conseguia me divertir com ele. Teve uma vez que ele jogou uma pedra na cabeça da minha irmã. Isso não é e aí de cortou. Deus. E aí nesse dia me subiu uma raiva tão gigante que eu fiquei com um ódio tão grande na hora que ele jogou a pedra e eu vi o sangue escorrer na minha irmã. Nossa! E aí ele viu também, ele viu que foi sério o negócio. Porque na hora que ele jogou, eu olhei pra minha irmã e vi sangue. Eu olhei pra ele já com aquele óleo do demônio, né? Que horror. E aí eu comecei a correr atrás dele, ele entrou na casa dele, aí porque ele se tropeçou inteiro, virou uma cambalhota no chão assim que ele tava desesperado. Só que aí a mãe dele apareceu e aí comecei a falar um monte, aí eu já tava até chorando já, porque eu achei que minha irmã já tava morrendo já. Aí ela veio, aí quando explicou tudo lá, beleza, mas ele era um demônio. Queima em nome do Senhor. Então, pra mim, essa criança, ele era o único também de criança que... Mas ele mudou? Não, aí eu mudei depois, mas aí a gente cresceu, tal, ele amadureceu, depois eu voltei pra cidade lá, visitei eles de boa. Aí hoje a gente dá risada e tal, na época eu sentia ódio, mas agora não foi bom, eu aprendi a me controlar muitas vezes. As pessoas evoluem. Você falou de sangue e tudo mais, eu lembrei de um caso que a minha mãe, como ela era muito assim, amiga e socorre todo mundo, essa minha amiga que a gente brincava junto e fofocava junto, teve um dia que ela tava limpando a casa dela e ela, não sei como, não lembro, ela bateu a cara assim na cama e cortou assim perto do olho, sabe? E a mãe dela não tava trabalhando, ela tava sozinha. Onde ela foi? Lá na casa da minha mãe. Aí correu lá, falou, ai, dona Helena, olha isso aqui, não sei o que, ela toda cheia de sangue e desesperada, ai, não sei o que eu faço, eu cortei. Mas, gente, eu não sei nem como ela conseguiu arrumar força, tipo, vai lá na minha casa e chama a minha mãe, aí minha mãe foi, socorreu ela e tal, levou lá não sei se levou no postinho, no pronto-socorro, levou em algum lugar pra dar ponto naquilo. Mas era assim, tipo, minha mãe ajudava todo mundo, socorria. Nossa, na hora que eu vi aquilo fiquei doido. Falei, ai meu Deus, que coisa. Então, tem dois tipos de criança. O Guilherme, demônio, Renan, o anjo. Não, mas eu era um anjo. Tanto que eu ganhei uma bicicleta da vizinha, eu ganhei as baquetas. Baqueta? Era o anjo só de quem você gostava, né? Não, é porque assim, eu era tão bonzinho que... Não, mas aí também tem um interesse. Eu ia... eu tinha uma vizinha que ela fazia salgado, vendia salgado e tudo mais. E os filhos dela não gostavam de fazer nada pra ela. Então, precisava ir no mercado, ela chamava eu ou meu primo, que a gente era vizinho, pra ir lá pra ela. E aí ela dava, tipo, um troco, dava R$2. Um salgado. Então, aí ela dava um troquinho, falava assim, vai lá comprar, porque às vezes precisava comprar carne, farinha, as coisas pra fazer o salgado, ou alguma coisa pra ela, porque os filhos dela não gostavam, não iam, e aí foi criada assim, ela pagava pros filhos dos outros vizinhos ir no mercado pra ela. E aí, eu até me perdi do porquê eu tava falando isso. Então, porque eu era uma criança boa, eu ia lá e ia no mercado pra ela. Vamos fingir que é verdade. Tanto que depois, eu entregava salgado pra ela nos bar. Ela me pagava também. Tipo, já conseguiu um trampo. R$2 por bairro, por R$2 por bar, alguma coisa assim, não lembro. Mas já dava pra comprar uma misturinha no dia. Eu era bom vizinho. Ainda não nos convencemos disso. Você fazia parte do bonde do demônio que morava junto do meu lado. Igual, não era só eu que não gostava desse meu vizinho, porque eu fiz amizade com uns meninos que moravam pra cima da minha casa. E aí eles iam em casa e eles não gostavam quando meu vizinho tava lá. Tanto que quando meu vizinho tava lá, eles iam embora. Eles, tipo, ficavam um pouquinho e iam embora. E aí, ainda eles falavam, se fulano estiver lá, a gente não vai. Pra você ver como que ele era chato. Não era só eu que não gostava dele. Não era implicância minha. Ele era chato de verdade, ninguém gostava dele. Porque... eu quero saber
como que tá esse vizinho atualmente. Por falar em vizinho, sabe uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre senti falta? Tipo, na época de Halloween, assim, as crianças passar pedindo doce. No Halloween, teve só uma vez que aconteceu na cidade onde que eu morava. Atualmente acontece muito em alguns condomínios na época de Halloween, mas como a gente não comemora aqui, então quase não tinha Halloween. Aqui teve uma vez, eu não vi a publicação que eles publicaram no grupo do Facebook que tava organizando para os vizinhos comprar doce Aí que as você deu- crianças iam passar. Aí você deu sardinha, Aí, ketchup. menino, eu esqueci. Eu fui ver, já era de noite. Aí porque assim, eu fui ver porque eu percebi que as crianças estavam passando, pedindo doce. Aí o que eu fiz? Paguei todas as luzes e fiquei quietinha aqui dentro. Não, nem piscava. Aí foi onde eu vi, que eu falei assim, gente, mas eles deviam ter avisado que ia passar. Não é nada a ver isso aí. Já super Aí eu fui julgando. ver no grupo e eles tinham publicado mesmo, só que eu não tinha visto, né? E aí eles batiam, aí desistiram, né? Porque não tinha ninguém, tava tudo apagado. Aí eu fiquei quietinho, mexendo no celular, nem... Porque eu não tinha doce, eu queria ter o doce. Se eu soubesse, eu ia comprar. Mas eu fui ver de tarde, eles já estavam passando. Mas no Halloween não tem muito, mas no Ano Novo acontecia bastante. Mas eu sempre fui a criança que pediu. Eu nunca fui o adulto que deu. Na verdade, teve um ano que eu dei as balinhas lá. Teve um ano que você deu. E, tipo assim, eu nunca passei o Ano Novo na cidade onde que eu morava, eu sempre viajei. Então eu pedia na cidade onde que eu passava, e as cidades eram menor ainda da onde que eu morava. Então, as ruas lotavam, assim, lotava de criança, e pedia. E falando nisso, olha como eu era uma criança muito bondosa, e as crianças eram muito ruins comigo. Teve uma vez que a gente saía eu, minhas irmãs e meus primos na cidade, e eu, carinha maravilhosa aqui, recebia muita mala, e eu tinha mais doce que todo mundo, de todas as crianças. Minha sacola, nossa, é verdade, eu saía com a sacola, eu faltava às vezes com 2 sacolas, gente, quanta fartura de bala na época. Eu tinha muita bala, e aí um menino veio e passou a mão assim, furou minha sacola. Aí rasgou e aí caiu todas as balas no chão. Aí caiu todas as balas no chão, todas as crianças veio e começou a me roubar as balas. E aí eu comecei a chorar e gritar, e todo mundo tentava não pegar, e eu consegui salvar algumas lá. E aí um cara da casa viu o que estava acontecendo, veio correndo, expulsando as crianças, e aí ele me arrumou uma sacola mais forte, e aí ele me ajudou a colocar o que tinha sobrado, e aí ele me deu um monte de bala que ele tinha comprado pra recompensar o que as crianças tinham roubado. E aí a gente competia, quando a gente saía todo mundo assim, a gente voltava pra casa da minha avó e a gente contava quantas balas a gente tinha pegado, e pra ver quem ganhava, assim, pra ver quem tinha pegado mais bala. E aí nesse ano eu não consegui ganhar, e eu fiquei um ultimão assim, porque eu fui roubado. Tá vendo? Você era aquelas crianças que causava inveja nas outras crianças. Por isso Causava que as inveja. crianças te odiavam. Eu não fazia nada pra ela, eu só tava andando na rua que eu tinha ganhado bala. Provavelmente era porque eu era o mais novo. Então, é mais fácil os adultos simpatizar com os mais novinhos. Então eles davam as coisinhas mais gostosinhas e mais pra mim. Vou fazer o quê? Não tinha culpa. Enfim, tenho aí minhas dúvidas se você era ou não uma boa criança com as outras crianças. Sempre fui. Eu era tão quietinho, sem Por isso noção, né? mesmo. Aquele armava tudo por trás. Queria me vingar. Ai, deixa eu contar uns causos de vizinho, gente. Conta aí. Porque assim, morei bastante tempo em prédio, a gente não pode falar nada, fazer nenhum tipo de barulho em momentos mais que tá com silêncio, porque dá pra ouvir. E uma coisa que é muito assim, constrangedor você ouvir é o ato sexual. Eu lembro que na época dos predinhos tinha muito dessas coisas que a gente dava pra escutar. E tinha uns casais que eram bem escandalosos. Tanto que tinha uma vizinha de frente assim, aí ela contava pra minha mãe que teve uma vez que ela contou pra minha mãe que o vizinho de cima, eles estavam tão assim, num negócio tão... Nossa, meu Deus, deu até o calor. Tava com tanta força o trem que ela falava que parecia que tava esmorrando um na parede, assim. Nossa. Na cama, e batia a cama na parede e tudo mais. Aí ela não aguentou, porque já tava insuportável. Ela pegou a vassoura, abriu a janela dela e rumou na janela da de cima.
subiu assim na janela e pá, pá na janela. É. A gente tinha dessas coisas, vizinho em cima e embaixo, tem muitas, quando tá fazendo barulho, pega a vassoura e tá, tá. A gente, como a minha casa vivia de criança, minha mãe teve muitos filhos. Então, era complicado controlar a criança, em correr, pular. E às vezes tinha vizinho que morava embaixo e era um pé no saco. Aí pegava a vassoura e arrumava no teto, batia no teto. Fazia um barulhão, menino. Tou, tou, tou. E aí aqui, onde eu atualmente estou morando, tem um casal, misericórdia. Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde. Não tem hora pra eles, não. Nossa. A mulher é tão escandalosa, mas tão escandalosa, dá pra ouvir muito. Eu fico constrangido, porque às vezes pode passar criança e escutar. É. E se aí estiver escutando, pelo amor de Deus, vamos diminuir aí, né? Porque ou é muito bom, ou eles filmam pornô, porque não é possível. Ela grita tanto e geme tanto que não é normal. Olha. Sabe? Assim, não, normal é normal. Mas é assim, não é normal num prédio, né? Porque você sabe que tem vizinho. Você quer fazer uma coisa mais escandalosa, fazer uma coisa muito assim, ou você isola o seu quarto, ou você vai num motel, né? Porque tem tão sei lá, tudo bem, você tá no seu apartamento, você faz o que você quiser, mas também, né? Mas sabe que tem a noção que a parede... Tem a noção. Ai, é porque às vezes é de dia, assim, ó. Ai, lógico, não tem hora pra transar. Mas eu não sei, sabe? É que é mais fácil de... É muito estranho. É mais fácil de ter uma criança ouvindo. Então isso que causa estranheza de... Ai, por falar em criança e ouvir, tem um casalzinho também aqui, que vira e mexe a gente escuta a filhinha deles conversando com eles e falando as coisas. E eu acho muito fofinha ela. E esses dias ela pegou e falou assim: ai, mãe, eu peidei. É engraçado peidar, né? Ela deve ter coisa de aninhos. E é tão, tão purinho, tão inocente, que eu falei, gente, olha que gracinha. Aí eu fiquei pensando, né? Hoje ela pensa que é engraçado. Até o dia que ela perceber que não é legal, não é engraçado, e que ela vai segurar muitas vezes. Eu nunca comemorava, sempre morei em casa, é mais difícil eu conseguir ouvir. Então, eu nunca ouvi. Mas eu tenho amigos que moram em prédio, que teve um dia que ele ficou até assustado, que ele achou que tava acontecendo alguma coisa, e ele gravou um pedacinho e enviou pra eu poder ouvir. E aí, ele é casado e a mulher dele acordou assustada de tão barulhento que tava. E ela acordou achando que era uma coruja. Aí no áudio é bem curtinho, então quase não dá pra gente ouvir direito, mas eles falam que, nossa, tava tipo muito alto e falou que era muito feio do jeito que ela fazia. Eu falei assim, né, mas que você também tinha que estar acordado? Porque parece que era tipo 12h30 da manhã, assim. Assim, eles devem ter esperado todo esse horário, todo mundo dormir, pra ter certeza que todo mundo tava dormindo, e você tava acordado, e aí, mas de qualquer maneira acordou a outra. Se eu tivesse numa situação de que aconteceu, houve barulho, depois no outro dia eu saí assim, eu ia ficar com vergonha. Eu sempre morri de vergonha de fazer alguma coisa e os vizinhos escutar. Sim, exatamente. Eu também, mesmo dentro de casa, que é mais afastadinho. Vezes, ainda mais quando a gente tá em grupo aqui em casa, a gente começa a falar besteira, eu fico morrendo de vergonha, porque eu fico imaginando as pessoas ouvindo. Que com certeza tudo que a gente tá falando, com certeza. Ainda mais agora que a gente grava as coisas aqui, com certeza. Vergonha. E fazendo as brincadeiras do é verdade. Viado, Guilherme, puta. É assim mesmo. É tenso. Eu tenho só casos de sobrenatural aqui, de vizinhos. Que teve uma vez que eu acho que eu contei no episódio, comecei a dar introdução, falei alguma coisa em algum episódio do exorcismo que teve aqui. Teve um dia que eu tava aqui em casa assistindo um filme de boa, e de repente eu comecei a ouvir uma movimentação de pessoas, várias pessoas passando. E aí eu fui lá e eu apaguei a luz, que aí eu fui lá e apaguei a luz. Pra poder assistir sem ninguém te ver, né? Não, porque eu tava com medo
medo. Eu falei assim, ai, fingi que não tem ninguém aqui. Aí e começou a ouvir alguém gritar. Aí começou a me dar medo, assim. Eu fui lá e desliguei a televisão. Falei assim, eu vou dormir. Só que aí antes de eu dormir, antes de eu ir dormir... Ah, você é truqueira, porque esse negócio aí de desligar a televisão, meu bem, a gente abaixava o volume que é pra escutar mesmo as coisas, Não, viu? menino, eu tava com medo. Eu tava morrendo de medo. Porque eram uns gritos muito estranhos. Quando os vizinhos começavam a brigar... Não, porque não era briga. Abaixa a televisão. Eu já corria, baixava a televisão pra escutar. Mas não era... Aí quando o bafão era maior assim, a gente já saía na janelinha. Não, mas não era briga, eram uns gritos muito estranhos. Eu sei, né? Se fosse o demônio, eu já não queria ver. Não, já... Aí eu tava com medo, aí eu comecei a ir pro meu quarto, e aí eu ouvi alguém falar alguma coisa sobre exorcismo, assim, relacionado. Aí eu dei uma parada, assim, que eu dei aquela congelada. Aí eu percebi que eles estavam muito alto, estavam muito perto de casa. Aí eu voltei, aí eu fui na frestinha, assim, eu puxei a cortina, e eu fui ver. Eles estavam na calçada da minha casa. E aí eu comecei a ver, eles estavam exorcizando um cara na porta da minha casa. Que o cara, a movimentação deu a entender que o cara tava fugindo, porque eu comecei a ver, e aí o cara foi tentar correr uma hora lá, assim, eu acho que ele tava correndo e ele acabou voltando na porta da minha casa e eles começaram a fazer o exorcismo na porta da minha casa. Ai, que horror! E aí eu peguei e voltei, fui pro meu quarto morrendo de medo e dormi. Mas aí, na hora que eu voltei pro meu quarto, assim, eu já não tava ouvindo eles mais falar nada. Misericórdia. Bom, tem mais algum caos? E eu não tenho mais nada. Então vai, test drive. Renan, o que você vai indicar hoje pra nós? Eu vou indicar? Eu não sei o que eu vou indicar. Então eu vou indicar uma coisa. Eu comecei a assistir hoje um desenho adulto, né? Que a Netflix lançou recentemente, que é Desencanto. Você já viu? Não. Toda vez que eu vou indicar alguma coisa eu falo, você já viu? Ai, comecei a assistir e eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Isso é muito errado. E é muito engraçado. É a história de uma princesa que é tudo assim, fora dos padrões. Aí tem demônio, tem elfo, é tudo misturado. Interessante. Interessante. Eu tenho começado a curtir assistir desenhos. Eu tento colocar desenhos pra mim assistir, mas esses desenhos assim para adulto. Tinha um outro que eu comecei a assistir que era meio que do espaço, mas eu desisti, não quis assistir mais não. Mas esse é legal, esse me deu curiosidade de continuar assistindo. Então é legal. Chama Desencanto. Eu tenho um filme. Pera aí, também comecei a assistir um outro seriado que é, eu acho que mexicano, espanhol, sei lá. É A Casa das Flores. É bem interessante também. Eu tenho um filme que, não é de vizinho, mas a causa de tudo é por conta de vizinho. A preocupação é eu mudar de cidade, eu mudar de tal, e eu tenho que socializar. Que chama A Família. Não sei se vocês já ouviram, é um filme meio que de ação, assim, que é uma família, dá a entender, que eles são da máfia, alguma coisa assim, e eles resolveram denunciar a máfia, não lembro qual que é, eles resolveram denunciar lá e ganharam aquela proteção do governo. Então eles arrumaram uma casa pra eles, pra família deles morar. Então eles tinham que socializar e fingir que eles eram moradores ali, normal. Então a mulher fazia tudo bonitinho, porque eles não podiam ser identificados que estavam ali, porque senão iam mandar matar eles. O filme é bem legalzinho, sim. Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei de um outro filme. Eu achei até que você ia falar dele, mas não era. Era daquele... não tem nada a ver, mas é que você falou A Família, eu lembrei daquele filme que tem a Meryl Streep com a Julia Roberts, que ela é filha dela e tal, e aí o pai morre, aí eles vão no velório e tudo mais. Não lembro. Mas é só off mesmo. E eu não consigo lembrar de mais nada. Se alguém lembrar de alguma coisa, comenta lá. Tem o filme Vizinhos, que atualmente está disponível até o 2 na Netflix. Não lembro se o 1 tá, mas eu já assisti o 1 e o 2. Eu já assisti. O Zac Efron. É engraçadinho, mas eu acho que o 2 não... É aquele lá que o casal ficou muito caretinha, e aí o outro tá fazendo festa, ele vai pedir... porque... É esse? Isso, é. Eu gostei até do 1, do 2 eu não assisti. Mas é realmente de vizinhos. É que assim, o 2 demora um pouco pra engatar a comédia em si mesmo.
É engraçado, é legal. É que o 1 já não lembro muito, mas o 2 que eu assisti mais recente é engraçado também. Mas aí Bom. fica aí, uma indicação. Bom, Renan, então agora a gente chegou no nosso quadro Pisca Alerta, onde a gente lê os casos dos nossos ouvintes, problemas, se vocês têm alguma dúvida, que a gente possa ajudar vocês. Como que faz para participar, Renan? Para participar é só mandar um e-mail para podcastdrivein@gmail.com ou nas nossas redes sociais, que é Podcast Drive-In. E hoje nós temos um caso para ler. Você quer ler ou você quer que eu leia? Pode ler. Tá, então eu vou ler, gente, o nosso Pisca Alerta de hoje. Nosso ouvinte Caio mandou um caso. Vamos lá. Hello, drivers. Tudo bom? Tudo bom. Espero que sim. Então, o que posso falar de bafônico sobre os meus vizinhos é que uns 10 anos atrás, o meu vizinho de 15 anos foi pra festa da cidade e bebeu tanto ao ponto que começou a fazer um strip no meio da rua. Foi um escândalo na cidade, já que a família é mega conhecida aqui. Foi um escândalo para todos e para a coisa ficar pior, ele subiu em cima da área que tem uma estátua de um padre que foi bem importante para a fundação da cidade e ficou tendo relações sexuais, galera, com a mesma. Com a estátua. Isso repercutiu da melhor forma possível, para não dizer o contrário, e todo aniversário da cidade, esse feito é lembrado. Ai, que babado, mas você precisa falar qual cidade que é. Meu Faltou Deus. falar a cidade. Esse caso, sabe o que me lembrou? Eu lembro uma época, quando a gente era criança, cortou a energia do bairro todo, ficou sem energia. A gente tava na sogra da minha mãe e a gente tava voltando pra casa. Tava de noite já e ficou sem energia. Aí a minha mãe, vamos embora e tudo mais. Aí tava a minha mãe, eu, meu irmão e acho que a enteada da minha mãe. Aí o que aconteceu? No que a gente tava subindo na rua, a gente começou a escutar que não sei quem, o cara tava querendo se matar. E aí a minha mãe falou assim, vamos mudar o caminho? Vamos ir pra outra rua, porque vai que é tiro, vai que a pessoa tá armada e é perigoso, não sabe se a pessoa tá com faca, se pode, sei lá, né? Porque a gente tava subindo na rua escuro, tava um breu, tava tudo apagado. E aí a gente foi pra uma outra rua. Em vez de continuar subindo na rua que a gente tava subindo, a gente foi pro outro lado. Só que no que a gente chegou na avenida, porque todas as ruas davam na avenida, tava cheio de gente, carro de bombeiro, de polícia, um fervo, uma loucura. E aí a gente foi ver o que estava acontecendo. Porque aí também tudo vizinho, né? O bairro inteiro saiu pra ver o que estava acontecendo. O cara tava... Sabe essas torres de energia, de transmissão de energia? Sei. Que faz os linhões? Uhum. O cara subiu na torre e ele ficava se ameaçando de pular de lá de cima, porque ele tinha terminado, a mulher terminou com ele, e aí ele queria voltar e não sei o que. Só sei que ele ficou um tempão nessa torre e ameaçando que ia pular. Aí o povo uns falavam assim, pula logo, e não sei o que. E tudo errado. E aí não tinha o que fazer. A gente não tinha como atravessar. A gente teve que ficar ali meio que vendo. Aí o bombeiro conversou com ele, conseguiu retirar ele lá de cima. E aí depois eles voltaram a energia. E depois uma outra época, uns meses logo depois disso, nem sei se foi tudo isso mesmo, mas aí ele subiu de novo. Aí já era de dia e... Sabe quando tipo já virou palhaçada? Uhum. Foi uma loucura. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua participação, Caio. E se vocês quiserem continuar enviando casos... Nosso e-mail, o Renan já falou. E é isso. Acabou o podcast. Tem mais alguma coisa? Não, né? Não tem nada pra falar, mais nada. Então é isso. Se você tem algum caso aí, de vizinho, manda pra gente conhecer uns bafões aí. Que todo vizinho tem um bafão. Curta, compartilhe. E comenta. Galera, então, essa foi nossas experiências com vizinhos. Eu me declaro um bom vizinho. Eu não tenho nem o que falar, já tá óbvio que eu sou um bom vizinho desde criança. Tenho minhas dúvidas. Mas, e vocês? Vocês são bons vizinhos? Deixe seus comentários, queremos saber. Então é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima e um beijo. Tchau. 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 E o tema de hoje vai ser só... a gente já falou. A gente acabou. falou.
Você falou de vizinho de parede. Você já colocou o copo na parede pra escutar Não. os vizinhos? Não? Não. Ai, a gente colocava muito. Ai, mas não presta, viu? Não serve pra bosta nenhuma esse negócio de copo. Eu nunca acreditei. Bota o ouvidão mesmo. Eu acho que é mais Só que aí fácil. depois fica gelado o ouvido. E então agora a gente tem o nosso test drive. Não, a gente tem o pisca-alerta. A gente tem pisca-alerta? A gente tem pisca-alerta. Sucesso! Hoje a gente tem pisca-alerta. Mas a gente antes é o test drive. Primeiro. Mas antes é test drive. Ah, é? Então tá bom. É verdade. Louca. Ai, você corta essas coisas loucas.